O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa terça-feira da segunda semana do tempo comum, como eu dizia no início, nós estamos celebrando também a memória a missa votiva a São José, diante daquilo que nós, enquanto igreja, estamos celebrando o ano de São José e apresentando a ele também as nossas intenções e necessidades. E hoje a liturgia nos coloca diante daquilo que São José também foi um homem de liberdade interior, um homem que realmente correspondeu à vontade de Deus, porque antes da vontade de Deus existia no coração dele uma liberdade diante de Deus. Só podemos realmente nós, como filhos de Deus, homens e mulheres, que queremos cada vez mais corresponder aos desígnios de Deus em nossa vida, homens e mulheres que estão caminhando em direção ao céu, do qual o Pai tem para cada um de nós, nós só podemos abraçar o desígnio de Deus, abraçar os projetos de Deus, se antes disso, dentro do nosso coração, nós construímos uma liberdade interior. Uma vida, um coração que realmente não está apegado às realidades externas, às realidades secundárias, mas livres, alcançados pela graça de Cristo, nós somos capazes de caminhar aderindo livremente à vontade de Deus. Por que eu digo isso? A exemplo de São José, a modelo do homem que realmente totalmente livre, que foi São José, que abraçou os desígnios de Deus. Porque o Evangelho, sobretudo, nos provoca nessa realidade, dessa liberdade interior, dessa liberdade diante da vontade de Deus. Nós ouvimos que Jesus estava com os seus discípulos, caminhando por uma plantação de trigo, num dia de sábado, e sempre Jesus com os seus discípulos e os fariseus ali acompanhando. E certo momento, com fome, claro, eles começaram a pegar as espigas para se alimentarem. Como nós sabemos, na lei judaica, o dia de sábado não pode trabalhar, não pode fazer nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de trabalho. E os fariseus, vendo aquilo, já questionam a Jesus. Por que eles estão fazendo algo que não é permitido, algo que é proibido, sobretudo em dia de sábado? Estão negligenciando a lei de Deus. Foi Deus que pediu que o sábado fosse um dia dedicado a Ele, um dia de oração, um dia de santificação, fazendo memória à criação. E aí Jesus disse que, mostrando a sua autoridade, o seu senhorio, o sábado está para o homem. Num olhar superficial, nós poderíamos imaginar que Jesus é um anarquista. Jesus veio para destruir todas as leis. Jesus veio para contradizer as leis de Deus. Jesus veio pregar a anarquia, a vontade de Deus. Não é isso. Como ele mesmo diz em outro momento, nos evangelhos, ele dizia que ele não veio descumprir a lei. Ele não veio abolir a lei de forma alguma. Ele veio dar pleno cumprimento à lei. E é isso que Jesus está fazendo nesse momento. Ele não está descumprindo, ele não está pregando uma anarquia agora, vamos desobedecer a tudo, vamos fazer aquilo que nós imaginamos como nós devemos fazer, como nós queremos fazer. Não. A lei, ela é essencial. A lei de Deus, os mandamentos de Deus são essenciais, eles são fundamentais para orientar o nosso relacionamento filial com Deus. Nós não vivemos a lei pela lei, nós não podemos viver o mandamento pelo mandamento.
o mandamento, as leis de Deus são balizas que orientam o nosso relacionamento filial com Deus. Por isso a liberdade interior. Se nós construímos uma espiritualidade pautada somente a lei pela lei, uma lei vazia, o nosso coração não estará tendo um relacionamento filial com Deus. E é o relacionamento filial com o Pai, com Deus, que suscita em nós, que configura em nós um coração livre, a exemplo do coração de Jesus. Por que Jesus foi um homem totalmente livre, e não aboliu, e não negligenciou nenhuma lei, não foi um rebelde, não foi um anarquista, mas ele deu plenitude à lei, porque ele não viveu a lei pela lei, ele viveu um relacionamento livre com o Pai, e entendeu, e tem nos ensinado que pela prática da lei, pela vivência da lei, ela nos baliza, ela nos orienta o caminho concreto, o caminho seguro para nós vivermos em intimidade com Deus. A lei foi feita para que nós possamos caminhar na intimidade com o Pai. A lei foi nos dada, a lei de Deus, os mandamentos estão aí à nossa disposição, não para oprimir, não para proibir, mas para orientar o coração livre, para orientar a nossa caminhada em direção a Deus, para poder ser o norte para a nossa vivência com Deus, para que nós sejamos homens livres. Exemplo de São José. Fazemos memória daquele momento que ele descobre que a Virgem Maria estava grávida, e a lei dizia que deveria entregar aos sumos sacerdotes, entregá-la para que ela fosse apedrejada. José, como homem justo, ele negligenciou a lei? Não. O que ele fez? Voltou o seu coração para Deus, porque acima da lei estava o seu coração no coração do Pai. É importante nós compreendermos isso, amados irmãos e irmãs, porque a nossa vida cristã, é claro que ela é pautada por leis, os mandamentos estão aí à nossa disposição, as leis da igreja, da vontade de Deus, tudo isso, mas percebamos que se nós não tivermos esse coração livre diante da lei, nós vamos imaginar que a lei de Deus é um peso, é um fardo. Mas que Deus ruim é esse, que tem me colocado tanto peso na minha vida? Que Deus ruim é esse, que tem colocado tanta proibição, tanta coisa que eu não posso fazer? Viver a lei pela lei, enxergar a lei de forma superficial, é assumir a lei como um peso. Agora, num coração filial, num coração livre, eu não enxergo a lei como um peso, eu não enxergo os mandamentos como um peso, como proibições. Eu enxergo a lei e busco viver a lei como caminho para permanecer em Deus. Os mandamentos, nada mais, e as leis de Deus, nada mais é do que a forma do qual eu, como filho, permaneço nos braços do Pai. Se eu me torno um rebelde, aquele que quer negligenciar a lei, desobedecer a lei, desobedecer os mandamentos de Deus, eu estou fazendo a escolha de sair dos braços do Pai. Eu estou fazendo a minha opção pessoal de não viver sendo cuidado pelo Pai, que é Deus. Então, percebam esse movimento da lei de Deus, que é importante nós compreender, e aquilo que Jesus está querendo revelar. A essência da lei é a intimidade com Deus. A essência da lei é a profundidade do nosso relacionamento com Deus, com o Pai, construído na intimidade, porque é a intimidade com Deus, a intimidade com o Pai, que vai configurando a nossa vida, que vai configurando o nosso coração à semelhança de Jesus. Aí é a liberdade. Não se pode construir uma vida de liberdade interior sem a intimidade com Deus. Não pode construir uma vida do qual o nosso coração não estará apegado às realidades terrenas, às realidades mundanas, às realidades secundárias, se nós não construirmos uma vida de intimidade com Deus. Vejam a diferença. Os dois grupos estavam com Jesus, os discípulos e os fariseus. Os discípulos, que estavam em intimidade com Jesus, sentiram-se livres para poderem pegar as espigas e saciarem a fome. Os fariseus, que estavam com Jesus, mas não tinham um coração íntimo com Jesus, começaram a criticar os discípulos e a Jesus, porque não estavam obedecendo à lei. Aqui está a diferença. Nós podemos ser os dois grupos. Está com Jesus, junto com Jesus, caminhando com Jesus, mas o coração não íntimo de Jesus. Os fariseus. Começamos a apontar o dedo para as pessoas, a criticar,
e perdemos a oportunidade de crescer na liberdade interior. Nós podemos estar com Jesus, mas se o nosso coração não estiver dentro do coração de Jesus, nós não seremos livres de fato. Estaremos vivendo a lei pela lei. Os discípulos, pelo contrário, estavam caminhando com Jesus, mas muito mais do que estar no espaço físico, o coração deles estava dentro do coração de Cristo. Por isso eles conseguiam enxergar aquilo não com uma desobediência, mas com uma liberdade interior. E aí poderiam se posicionar diante da lei, não desobedecendo a lei, mas compreendendo a essência da lei. A lei nos leva à intimidade com Deus. Que essa liturgia de hoje, que venha nos provocar essa realidade de querer que o nosso coração como cristãos, como homens e mulheres, filhos e filhas, que estão buscando caminhar na vontade de Deus, crescer na vontade de Deus, que nós olhemos para a lei de Deus, para os mandamentos de Deus, nunca como um peso, mas como uma baliza, que nos orienta, que nos dá a direção para crescer na intimidade, na autenticidade da vida cristã, como homens e mulheres com um coração livre, e não com um coração apegado a essas realidades. Porque só quem constrói um coração livre poderá um dia, junto com São José, junto com a Virgem Maria, junto com os anjos dos santos, contemplar o rosto de Deus, face a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou te oferecer a vida e tudo que